Quer fazer ao vivo ou quer fazer gravado? Não, fica à vontade, irmão. Vamos fazer gravado? É ruim, eu tô com aquele probleminha da edição, né? Vai ser gravado. Mas, vamos gravado. Pô, é sinopse? Isso. Então vamos lá? Tá me escutando aí? Opa. Tá? Fala aí. Fala aleluia. Aleluia. Ah, Jesus, glória a Deus. Então vamos lá? Vamos iniciando aqui. Fala, senhores, sejam todos bem-vindos ao Sinopse. Eu sou Fabiano Barros. Desde já quero agradecer por estar nos acompanhando, estar assistindo esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like e comente que ajude bastante. Hoje estou com o nosso amigo aqui, nosso parceiro presbítero e irmão. Mais do que presbítero e pastor, é irmão. Irmão Hermes. Fala, irmão, seja bem-vindo aqui. Amém, Fabiano. Nosso estúdio. Graças a Deus. Obrigado. Presbítero em último. Irmão, cargo é para final. Cargo Carga é só coisa pro homem. Coisa pro homem. Hermes, irmão Hermes. Amigo Hermes. Amigo Hermes, né? É o que manda, né? É o que importa. É o que importa. Isso no é final o que fica só o que importa. É só isso, exatamente. E aí, gostou do estúdio, cara? Fala aí. Falar que estou muito feliz de estar hoje com você aqui. Já trabalhamos bastante. Bastante. Com a graça de Deus, né? Muito bom seu espaço, a sua vontade principalmente. Obrigado, irmão. A sua dedicação aí. Cafezinho. Preparar o conteúdo, preparar o café, que foi sensacional. Aquele prato abençoado que chegou aí. A gente tá aí já faz um tempinho. Café, almoço e janta. Meu Deus do céu. Então, agradecer, Fabiana, aí por você abrir as portas da tua casa, pra gente poder estar aqui batendo esse papo, que a gente já tá ensaiando há um já tempo, estamos ensaiando, né? Então, logo mais saiu um vídeo aí do louvor. Amém. É isso, irmão. Vamos conversar, né? Bora falar. É o que a gente mais faz, falar. O dia inteiro, todos os dias praticamente. E que possa ser bênção para quem vai estar acompanhando aí, que é o mais importante. Falando de bênção, falando de ser bênção, eu sempre falo de propósito, né? Porque assim, o problema de hoje é você tentar viver uma vida sem propósito e acaba não vivendo, né? Fala assim o que você entende de propósito e qual o seu propósito, do seu propósito aqui na Terra. Tem de fato um propósito na Terra fora coisa material ou não tem? É tudo material e se tiver com propósito, tem um propósito voltado para um mundo material? Bom, até pela nossa fé, né? Eu não posso falar para você que o nosso propósito é terreno, né? Porque apesar de nós estarmos aqui, de nós vivermos isso daqui, a gente precisa do material, a gente necessita dessas questões, mas até pela fé. Jesus, ele nos ensinou que a gente vai estar por aqui, vai andar por aqui, foi o que ele fez, mas nos preparando para um algo superior. Esse foi o sentido, né, de Jesus estar aqui conosco. Então, sim, a gente tem que viver bem, a gente tem que cuidar da nossa saúde, tem que cuidar da nossa vida, tem que ter as coisinhas, você vai trabalhando, e é um trabalho, né? A palavra diz que é com trabalho, é com suor, né? Mas isso não é o foco principal. O foco principal para mim não. Eu tenho propósito sim, que é seguir aquilo que o Jesus nos deixou como ensinamento. É sobre isso que eu falo, né? Você tinha perguntado, Hermes, fala do canal, qual é a intenção, né? O porquê isso, né? Não sei se você vai querer abordar agora, mas depois a gente vai falar. Pode iniciar. Esse é o propósito, né? O canal do Salvar é o Plano? Isso, o canal Salvar é o Plano é exatamente sobre isso, né? Qual é o plano? É salvar o que? As almas, para que não se perca as almas.
para que o propósito de Deus não se perca, porque é o quê? Deus, desde o princípio, criou tudo para que o homem permanecesse com ele, né? Senão não teria todo aquele trabalho, todo o preparo para estar ali todo dia, na viração do dia, estar com o homem, né? Que Deus ia ter com Adão. Então, quer dizer, a intenção de Deus é essa, desde o princípio. Era essa aproximação com o exatamente. O homem está próximo de Deus, né? Então, eu creio sim que há um propósito maior que não é terreno. Mas enquanto estiver aqui, Deus também mandou ele cuidar das coisas, para se alimentar daquelas coisas. O trabalho. Do trabalho dele. Então, a gente tem. Mas acima de tudo é um propósito vindouro ainda, né? Que é o reino de Deus. Que é o que rege para mim o trabalho do canal, Fabiano. E aí eu vou te trazer um versículo que tudo que a gente faz tem que estar baseado sobre algo. E é um versículo que eu trago em minha vida cristã, de princípio de vida cristã, que está no Evangelho de Lucas 4:43. Jesus falando. Aí você vai entender o porquê salvar é o plano. Essa é a minha visão. Jesus falando. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, vírgula. Aí Jesus falando: pois para isso eu fui enviado. Olha aí. Para isso. Jesus curou? Sim. Libertou? Sim. Jesus fez maravilhas, né? Mas ele está falando aqui, o propósito principal. Qual é o propósito? Anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus é o quê? Não é terreno. Nem a gente viver isso aqui. Passageiro, é transitório. A gente está na transição. Buscando chegar lá. Um aperfeiçoamento aí. Então, quando Jesus fala assim que é chegado o reino dos céus, ele fala de algo que vai acontecer, mas fala da vida que devemos ter, assim, para, assim, de chegado, viver o reino dos céus hoje, ou viver uma ilusão não, ou um planejamento para uma vida pós-morte, alguma coisa assim. Você acha que a gente viver uma vida esperando a gente morrer para ter uma vida eterna, você acha que isso não prejudica no sentido de você querer sempre viver um sonho ali, um sonho um sonho distante e não querer viver o hoje, assim? Eu tô falando assim, não que eu não acredito, eu tô falando que às vezes a gente fica se pegando ao futuro e esquece de viver o presente, que seria onde de fato você vive, o hoje, né? O que você acha desse pensamento, assim? Eu acho o seguinte, você quer um carro. Sim. Aí o cara não tem a condição. Ele não tem a condição de comprar o carro de imediato. Ele vai fazer um planejamento para ter esse carro. Sim. Parcelado, vai juntar, vai... Planejamento. Mas a vida, essa vida que Jesus nos propõe, não é como um carro, não é como uma casa, não é como um bem. Você não negocia isso, você não compra isso todo dia. Você vive isso todo dia. Até que venha. E ele fala que vem como um ladrão. Então não é um planejamento no futuro, porque ele pode, agora. Ele pode vir aqui, ó. Ele pode vir agora, varão. Eu saio daqui na curva ali, acabou o Hermes. E aí? Planejamento é futuro? Não, é já. Então, é chegado é o hoje. reino de Deus. É hoje. Porque ele estava aqui já. Hoje. E ele já anunciou o reino. Então, eu posso encontrar o reino de Deus hoje. Sim.
O reino de Deus pode chegar hoje. Então não é... Agora, isso aí que você está falando, essa outra questão que você está falando, aí já entra numa outra situação. Numa situação de que pessoas que não vivem a vontade de Deus, mas querem alcançar. Por quanto? Por mérito? Por esforço? Sim. Aí tem sofrimento. Aí não é mais pela graça, né? Aí eu já acho que é o sofrimento. Porque igual eu tava comentando num vídeo que eu fiz com o Daniel, com o Max, a gente tava falando, acho que de Romanos. Romanos quando fala da lei, né? Porque a lei por si só ela mata o homem, né? Mas quando você tá em Cristo, você obedece àquela lei. Porque você não tá sobre o peso daquela lei. Mas você entende que a lei precisa ser respeitada. Porque assim, se a gente for viver pela lei, a gente não consegue. Porque Cristo foi o único que conseguiu vencer essa lei, né? Ele só venceu a morte porque ele venceu a lei. Sim. Se ele tivesse desviado de um daqueles ali, provavelmente a história seria outra, né? Porque o propósito de Cristo é obedecer àquela lei. Para ele pegar e falar assim, ó, tá vendo? Eu consegui vencer, eu venci o mundo, agora pelo meu sangue, pelo meu sacrifício, eu concedo a você a graça. Isso. Entendeu? Mas quando a gente está em Cristo, quando Paulo fala assim de essa lei que tem aí, ela não é maior do que a graça. Só que quando você obtém a graça, você consegue cumprir essa lei que está aí. Não ela totalmente, né? Mas a lei que está aí igual vigente hoje, a gente consegue. Que não é matar, não é roubar. Essas leis, não é porque a gente tem medo medo de ir para o inferno. Não é o medo, mas é a vida, é o amor, né? Isso. Por isso que quando a gente fala de servir a Cristo sobre o medo, era o que acontecia antigamente no tempo da Inquisição, né? Ou você seguia aquelas regras, sim, ou você ia para um purgatório, ou ia para o inferno. Isso era dominar pelo medo, né? Pelo medo e, como você falou, né? A lei, Jesus fala que não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir toda ela. Essa expiação de Jesus, quando há dispensação do Espírito sobre toda a carne, ela vem implantar a lei em nós, que é o próprio Cristo. Ele viveu a lei, mas não em prol de mostrar como era, como se fazia. As purificações, aquelas coisas externas. É disso que ele está falando. A lei está em nós agora, dentro. E aí, eu vou te falar, quando eu vivia quanto a minha vontade, a minha carne, quanto o que eu desejava fazer, essas leis não causavam efeito nenhum em mim. Não tinha efeito em mim, porque não havia mudança. Mas a partir do momento que eu tive um encontro, e é isso que acontece com a gente, né? Por meio do Espírito, aí agora você já começa, você tá indo aqui com um pensamento, aí dentro aqui fala, mas isso aí não tá de acordo. Isso tá errado. Aí a lei começa... começa a fazer sentido, né? Vai fazer o efeito, fala, não, Hermes, aí não, hein? Aí você já começa a existir uma correção. Não por medo da lei, porque se a gente for querer cumprir lei por lei, a gente não vai conseguir cumprir todas. Não. Né? E a gente vai falhar e vai virar um religioso, vai virar uma pessoa problemática. Porque o que eu vi o cara esses dias falando, o pastor Zé Bruno, eu gosto das mensagens do Zé Bruno. E aí perguntaram, e aí, pastor, pode? Isso pode? Aquilo não pode? Essa mensagem eu fiquei pensando sobre isso, né? O que pode e o que não pode? Então. Aí enquanto a gente está vivendo assim, Fabiano, é sofrimento, né? Porque enquanto é o pode e não pode, não tem mudança, né? Se você ainda está pensando, se tem a opção, né? Se tem uma segunda opção, é porque você ainda não entendeu. Então, posso arrumar outra mulher? Posso largar a minha esposa? Será que eu posso desviar o dinheiro? Será que eu posso fazer tatuagem? Será que eu posso colocar piercing? Posso? Tá tendo essa opção? É porque
Não teve efeito. Uma coisa errada aí. Não teve efeito ainda, né? Eu vi Ai, Jesus, como o nome? Rodolfo Abrantes. Sei né? que era dos Raimundos. Imagina aí. Rodolfo Abrantes, né? Ele, poxa, o cara veio de um histórico, né? Quem conheceu um pouco aí, o cara drogado, o cara tava perdido. Tava no auge da carreira dele, né? Na banda. E tava perdido. Tava perdendo a sua vida, né? Ele fala, tem um testemunho muito forte sobre a vida dele. Aí questionam ele muito. Ô pastor, posso fazer tatuagem? Posso ou não posso fazer a tatuagem? O que você acha da tatuagem? Aí ele fala o seguinte, ele fala, olha, a gente vai olhar para Jesus, para a trajetória de Jesus. Você viu Jesus perdendo algum tempo daquele que era muito precioso dele com outras coisas que não fosse anunciando o reino de Deus? Ele ficou preocupado com outras coisas que não fosse anunciar o reino de Deus? É isso. Não. Então, se você achar que aquilo que você está querendo é algo que está te tirando o foco do que você veio para fazer, então talvez você deva analisar que isso não seja bom. Então, é para levar a consciência. Tem a ver com o preparo que você tem, né? Será que isso vai fazer diferença para você, né? Vai mudar? É isso, vai mudar? Vai acrescentar? Então é isso, né? E ele fala, ele não faz mais, ele teve um período que ele ainda fazia, né? Tatuagem e tal. Chegou uma hora que ele falou, não, chega, já deu, né? E hoje é um instrumento aí de Deus, um cara... Né, que... Sim, ele é benção, cara. Meu Deus. E ele fala sobre o sistema, né? Fala contra o sistema, esse sistema que transforma levitas em cantores gospels, né? Gospel, em empresários, entre outras coisas, né? Porque eu não vejo problema em você ser cantor gospel, tipo assim, você fazer show, ganhar dinheiro com isso. Eu não vejo problema. Eu vejo problema quando você se acha superior a uma casta maior, né? E que as pessoas são obrigadas a pagar você só porque você faz isso, né? Assim, vira artista, né? Vira artista gospel. Esse dia o Fernandinho tava falando, né? Sobre artistas gospels aí, que grava com cantores secular aí. Mas assim, em partes eu discordo dele, né? Porque pra mim existe música e música boa, música ruim. Se você puder pregar a palavra de Deus por uma pessoa que não escutou ainda, é legal. Sim. Se a sua música pode tocar numa rádio secular onde as pessoas possam escutar e Deus mudar a vida dela, é bacana. Mas o problema é quando você quer apenas ser artista, né? Ser um cantor ótimo, bom, apenas por vaidade, né? Isso daí acredito que não condiz muito com o evangelho, né? Sim. Com a missão de Cristo. Mas assim, ele se vira artista, o pessoal quer autógrafo, quer selfie, quer a vaidade, né? Isso não é legal. Mas fora isso, acredito que igual a gente falou, o salário, né? É digno o trabalhador, né? Trabalho, né? Se o cara trabalha, ele tem que merecer tem que ter um salário. O que não pode nisso aí, Fabiano, é exatamente sobre isso que você falou. Acontece que chega um momento, a gente vê assim muitos artistas, né, que nesse período foram passando por processos, né? E aí você fala, poxa, mas por que aconteceu isso? Aí a pessoa fala, nunca se converteu. Assim, na verdade não é isso. Não penso assim, entendeu? Eu não penso que, o cara nunca foi cristão, o cara nunca conhecia Deus. Não, conheceu sim. A Bíblia relata vários que caíram, né? Sim. Muito pelo contrário, né? Relata muitos que caíram. Porém, o que acontece é o seguinte,
É que eu acho que na mente humana, quando começa aquela questão de você ter alguns acessos que antes não tinham... A vaidade, né? Aí o que acontece? Acho que a gente deve pôr em pauta o seguinte: por que eu estou nesse lugar? Qual o motivo de eu ter chegado neste lugar? E aí só tem um motivo da gente ter chegado ao lugar. A gente só é conhecido por um motivo, por causa do nome de Jesus. Sim. Salvar é o plano, as mensagens, as bandas gospel ou cristã, música evangélica, que seja, só é conhecido por um motivo, por causa de Jesus. Isso só vai para frente por causa do nome de Jesus. Porque se não fosse o nome, seria mais uma banda. O próprio Rodolfo tinha uma banda famosa, né? Era famoso, né? Mas hoje é outra coisa totalmente diferente. E ele é tão conhecido quanto era a banda, né? Mas hoje já não por ele mesmo. É o que ele fala. O cara falou assim: ô Rodolfo, por que você não volta a cantar as músicas que você cantava? Ele falou: é porque hoje eu canto o que eu vivo, cara, é diferente. E naquela época eu cantava outra coisa, eu vivia outra coisa. A realidade dele é outra. Era uma outra realidade. Eu vivia as drogas, a prostituição, aquela loucura. Eu vivia aquilo lá. Eu expunha as pessoas, colocava o nome da pessoa numa música, né? Expunha a vida dela. Era o que ele vivia, né? E hoje não. Eu canto o que eu vivo. Então acho que é isso que acaba no decorrer do tempo a pessoa esquecendo. A pessoa começa a virar: eu sou o Hermes. Por causa de quem? Por causa de quem você é o Hermes? Por causa do nome de Jesus. Que senão você não ia ser conhecido. A pessoa esquece no meio do caminho, né? Eu creio que sim, Fabiano. Tem a ver com o que a gente falou, o propósito. Né? Qual o propósito dela, né? Porque se você tem um propósito e acredita que aquele propósito você consegue levar a Jesus, porque assim, independente do que você faça, sim, você pode ter um propósito nisso, sim, e seja falar de Jesus, né? Com certeza. Porque assim, o nosso trabalho, a gente tem a oportunidade de falar de Jesus. Sempre. Não onde a gente estiver, a gente pode falar de Jesus. Então assim, quando você é o templo do Espírito Santo, que eu falo muito, você é o templo. Se o Espírito Santo habita em você, não tem lugar. Não tem lugar que vai te pedir de você falar de Jesus, porque você é o templo do Espírito Santo. Então assim, se tratando de templo material, não tem como você ir numa igreja, vai lá, tem uma igreja, um templo, uma igreja. Não tem como a pessoa olhar e falar assim: ih, rapaz, o que será que é isso daí? Certo. Aí todo mundo que olha vai lá na Sé e fala: não, tem uma igreja ali. Ninguém vai olhar e falar assim: cara, tem uma construção ali, que construção é aquela? Porque a igreja está lá. Exato. Se a gente é a igreja, se a gente é o templo do Espírito Santo, as pessoas vão conversar com você e falar: caramba, esse cara aí é a igreja. Acho que é exatamente essa ideia. Se você é construído pelo Espírito Santo, não tem como, né? Falar, poxa, no serviço, mesmo no serviço. Eu acho que o que você falou é importantíssimo, meu Fabiano. Se tem um lugar que eu mais falo do Senhor, mais transmito o que é o Senhor, é nesses lugares onde outras pessoas não chegam, a igreja não chega, a igreja não chega nesses lugares, né? Então quem vai chegar lá? A igreja para muitas pessoas é 2 horas, 2h30 de culto. É isso. A pessoa acha que aquilo dali é a igreja. É isso aí. Acha que aquilo dali é o viver com Cristo, viver para Cristo. Não, a igreja somos nós, né? Então, onde você tá? Você é a igreja. Onde você tá, a palavra de Deus tem que surtir efeito na sua vida, né? A igreja está além das paredes, tá, né? Além. Essa visão da igreja dentro das 4 paredes, ela é muito contraditória, ela acaba causando problema, né?
Eu tava até pensando, eu ia falar com você, a gente tava conversando, eu ia falar sobre isso, né? Por incrível que pareça, depois o pessoal vai querer me bater. Mas é incrível. Quando a gente começa a viver o ambiente, na igreja você sabe que eu tenho compromisso, tudo, responsabilidade. É incrível, parece. Eu tava pensando esses dias, eu falei, meu Deus, eu acho que, em nome de Jesus, não vai acontecer isso, né? Mas se fechasse as igrejas, 95% do problema dos cristãos ia acabar. Ia acabar. É incrível, irmão. O problema é tudo aí na igreja, varão. Sabe? Esperar do próximo seu algo que você não consegue. Que você não faz. Esperar do seu irmão um abraço que você não dá. Esperar do seu irmão um aperto de mão que você não oferece. Então, aí as pessoas começam a ter problemas dentro da igreja. Quando na verdade é o contrário. Antes de receber, ofereça. Ofereça a você. Tem que servir, né? Sirva. Servir, nós somos servir, irmão. Nós somos servir, fazer, executar. Não esperar, querer, sabe? E aí o ambiente da igreja vira essa questão, sabe? E aí a pessoa acha que é só aquilo. E aí se ela viver só aquilo, ela só vai ter problema. Ela só vai ter problema. Né? Ela vai viver aquele ambiente, e às vezes pode ser até tenso o ambiente, por incrível que pareça, né? Então a pessoa vai sofrer e aí vai passar a ter uma visão, falar, a igreja faz mal, a igreja é problema. Aí que acontece? Você leva o problema, né? Tem um amigo nosso em comum que ele fala assim, você pode expor o problema, só que você tem que vir com a solução. Sim. Porque se você só falar problema, você fala assim, ó, é isso daqui. Aí você fala, e aí? Aí você fala, não, tá aqui. Mas e aí? Aí você se vira. Não, se você chegar com um problema e com a solução, ou com algumas ideias, o negócio pode... O ruim é se você chegar e a pessoa cagar e andar, né? Que fala. Não te escutar. Mas se você chega com um problema e chega com a solução, e muitas vezes a pessoa já tem a solução pro problema, né? Já sabe, né? Já sabe, mas ela não quer, né? Eu acho que a maior parte dos problemas na igreja, Fabiano, ela está relacionado a relacionamento. E aí, essa semana eu gravei um vídeo, você viu, você gostou, você falou que você gostou. Sim. Está relacionado a isso aí, a como conviver com as pessoas, né? Então, você supõe que eu tenho alguma diferença com você, Fabiano. Você supõe. Por alguma coisa. Não te cumprimentei, não passei, não te vi. Qualquer coisa. Aí pronto. Aí você começa. Aí outro dia aconteceu a mesma coisa. Você fala, ixi. É isso aí mesmo. É isso mesmo. Falso. Agora vai dar glória lá. Vai louvar. Aí já começa a criar um pensamento, uma né? Um pré-julgamento de que o Hermes é falso mesmo. Pronto. Mas você não falou com o Hermes. Aí você começa com esse negocinho aí. Aí você espalha. Virou um problema. Porque em vez de vir falar comigo, Fabiano, você vai falar com outra pessoa. Eu vou falar com fulano, de oração. Aí pronto. Aí já mistura tudo. Fulano, nossa, falei com o Hermes não sei o quê. Pronto. Aí já virou fofoca. Aí virou um problema. Um grande problema. E não é só na igreja, isso é dentro do lar, isso é no trabalho, é em tudo. As pessoas não resolvem o que elas têm que resolver. Fabiano, quando a pessoa tem uma dúvida quanto a outra, ela tem que falar. A orientação da palavra de Deus sobre isso, que todo mundo gosta de falar, tudo que se juntar na terra se juntou no céu. Mas pega antes, qual é o contexto? Que tudo que você concordar na terra concordou no céu. Sabe por que ele está falando sobre isso? Por causa de confusão, por causa de divisão. Por conta do quê? Se o seu irmão pecar contra você, fala com o seu irmão. Não fala com o outro. Então, Fabiano, seguinte.
Meu, aconteceu tal coisa, não gostei, vamos resolver isso aqui pra morrer o assunto. Hermes, não tô nem aí pra você. Aí a Bíblia fala, traga mais uma ou duas testemunhas. Aí vem, fala com o Fabiano de novo. Fabiano, ó, conversei com o Fabiano, tal. Não quer resolver, tô pedindo perdão, tal. Não quer resolver. Então, ó, igreja, teve um problema com o Hermes e com o Fabiano. E é o seguinte, o Hermes já pediu desculpa, o Fabiano não quer desculpa, tal. E expõe pra todo mundo. É isso. Porque tudo que ligares na terra estará ligado no céu. É nesse contexto. E a gente quer juntar esse... Mas é a coragem, né, irmão? Esse é o problema, né? Tá na coragem. Porque às vezes é a meia-verdade, né? Então... Às vezes o pensamento que a pessoa tem a respeito do outro é meia-verdade. Porque ele sempre coloca na visão... Ele sempre conta a história na visão dele. Na minha posição. Na visão dele. Isso. Ele não consegue ficar de fora, dar uma olhada e falar, pô, eu cheguei falando isso pro Hermes, aí por isso que ele falou isso pra mim. Se eu tivesse chegado de outra forma, talvez ele não teria... Ele não consegue. Não. Ele fala, pô, o Hermes já foi ignorante comigo. Nossa, deu uma paulada em mim, pô. Entendeu? Ai, me deu uma paulada. Que isso, ele é ignorante. O que você fez antes? É igual eu tava com Guerra esses dias, com Denis Guerra do Viajantes na História. Opa! Logo mais estaremos com eles Nosso aqui. amigo. Aí a gente tava assim, aí chegou uma pessoa. Chegou um moleque, um adolescente. Adolescente não, um jovem. Falou assim... Eu posso pular esse guarda-reio aqui pro outro lado? Eu posso pular isso aqui? 10 metros. Já tô imaginando 10 metros depois tinha um lugar pra passar. Abertura pra passar. Eu posso pular aqui? Imagina a resposta. Aí eu como bom parceiro, Opa. o que eu fiz? Falei nada, deixei ele responder. Meu Deus do céu. Com certeza. Eu deixei ele responder. Lógico. Eu não passei na frente do pessoa que tem uma didática, Sim. Né? Aí ele pegou e falou assim... Olhou pro moleque assim e falou assim... Ô, meu jovem... Ô, meu jovem... Ali tem uma passagem ali, meu jovem. Você quer pular por aqui? Vai lá, meu jovem. Vai pra lá. Então, assim... Sim. Aí você pega e fala assim... Pô, mas o Denis foi ignorante. Foi grosso, né? Foi grosso. Mas a pessoa... Ela não quis andar 10 metros... Pra atravessar no local que era pra... Ele queria pular o negócio. Sim. Ele queria pular a mureta. Então, assim, na visão dele, ele pode falar assim, pô, meu, o cara foi ignorante comigo, né? Esse cidadão aí foi ignorante. Foi grosso. Foi grosso. Foi grosso. Mas na situação geral, ele fala, pô, meu, poxa. eu consegui andar 10 metros. Por que eu vou pular o guarda-reio? O meu questionamento foi um questionamento incoerente, né? Puxa, eu devia repensar. E a maioria das questões, Fabiano, é tudo relacionado a isso, né? É falta de um diálogo, uma falta de comunicação, maior parte é comunicação. E as igrejas estão cheias disso também, estão cheias dessas questões. E uma coisa, não sei se você concorda, espiritualizar tudo também. Às vezes é algo simples, é algo de comportamento, sim. É algo de diálogo, chegar, 1 mais 1 é 2, beleza? 2 mais 2 é 4, toma um acordado assim? Sim. Mas não, a pessoa quer espiritualizar tudo. Não, mas calma aí. Ai, será Por quê? Ai, será que Deus quer falar alguma coisa? Tudo é nesse sentido. Ai, tem que ver, hein? Será que o irmão não tá... Tem que ver, hein? Será que esse irmão tá certo? Aí começa todo um questionamento em cima... Uma coisa que é simples. Uma coisa que é uma questão de relacionamento mesmo. Sim. Qual horário? Vai ensaiar que hora? Vai ensaiar às 15? Isso, beleza, exato. Às 15 horas dá pra todo mundo? Alguém tem um compromisso? Não tenho. Não tá, beleza, então. Aí depois, não, mas 15 horas também, né, meu? Ué, não foi acordado 15 horas? Fato. Se você acha que é cedo demais, você tem que chegar e falar, ó, irmão, tá cedo demais. Você acha que é tarde demais? Isso. Não, é tarde. Você acha que você tem um compromisso e não vai conseguir chegar? Exato. Mas não. Aí a pessoa pega e fala, mas é pra Deus, né, meu? Sabe, ele espiritualiza uma coisa que é totalmente simples, é uma coisa de diálogo. Sim, não. Exato. Pronto, acabou. Exato. Essa questão de espiritualizar tudo, ela faz muito mal, né? Faz muito mal, porque a pessoa que muitas vezes
descompromissada, a pessoa que não admite erros, ela tende a levar as questões para esse lado. Não admite erro dos outros, dos né? outros. Porque aí espiritualizar é tipo assim, Deus falou. Então fica no tipo assim, e o que é tratado entre as pessoas? E o que é falado? É necessário falar, é necessário corrigir, é necessário arrumar as coisas. Você não vê em nenhum momento a palavra de Deus dando um jeitinho, dá uma acertadinha aqui, aí vai dar certo. Não tem isso. Dá uma ajustada aí. Não tem um ajustar. A minha conduta, né? Mas, infelizmente, a gente tem perdido muitas pessoas na fé por causa disso. Muitas pessoas têm largado a fé por causa disso, por falta de diálogo, né? Não é As nada. As pessoas se acharem santas demais, olha só o umbigo do outro, né? Olha só pro seu próprio umbigo e olha pro defeito do outro, né? E assim, né, Fabiano? E aí volta naquilo que a gente tava falando, né? Qual é o plano, irmão? Qual é o propósito, irmão? É muito básico para mim eu avaliar a questão do relacionamento nosso no culto, Fabiano. Eu gosto muito do livro de Neemias, certo? Porque ali vai me trazer um padrão bíblico de culto a Deus. Era um sentido ali, entendeu? Então, Neemias foi, eles reconstruíram o templo de Deus, reconstruíram os muros, na verdade não foi o templo, foram os muros, as portas, reergueram, tal. E ele foi para instituir novamente o quê? O culto a Deus que não acontecia mais. E o que era o culto a Deus? Leitura da palavra de Deus e ensinamento. Ponto. Amém, amém. Mas não tinha revelação, não? Ponto. Se alimentou da palavra, vai embora para tua casa. Tinha a revelação do número do RG? Nada. CPF? Endereço? Então, a gente transferiu Deus para dentro das igrejas. Deus está dentro das igrejas, dentro dos templos. Colocamos Deus dentro dos templos. E quando a gente vai para o templo, cheio de Deus. E quando a gente sai do templo, faz o quê? Deixou Deus lá? Faz o quê? Quando não. Deus o tempo todo está com a gente. O tempo todo o Espírito é o nosso amigo. Ele vai permanecer, né? Agora eu vou pedir um pouquinho de poder, né? É aquela coisa do pentecostal. Então, Atos 1 e 2, né? Então, serei revestido de todo poder. Aí fica poderoso. Esse poder é a virtude de Deus. Esse poder não é para você jogar magia em ninguém, não, irmão. Não. Esse poder é a virtude de Deus. E a virtude de Deus perfeita. E a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Deus não vai encher você de poder para você sair matando as pessoas. E esse revestido de poder é sazonal? É só num curto espaço de tempo? Sejais revestido de poder um final de semana? Não, é o poder de Deus na sua vida agindo o tempo todo. O tempo todo. Inclusive nessa ação que eu te falei aí, né? Tava lá brigado com o cara e o poder de Deus começou a trabalhar na minha vida. Esse é o poder de Deus, né? Eu tava com ódio dele, não queria falar com ele, bloqueei em todas as redes sociais. Só que o poder de Deus falou, vai falar com esse rapaz. E aí eu não pude resistir o poder de Deus. Então esse é o poder de Deus. Mas tem gente que tem esse constrangimento, né? De olhar para Cristo e falar... Constrangimento. Será que Cristo... Qual a atitude de Cristo? É bom se perguntar, né? É isso. Qual a atitude de Cristo nessa situação, né? Tem uma pergunta, né? Eu não lembro quem foi que eu vi falando sobre isso. Se você tiver numa condição
que você está em dúvida, faça essa pergunta: o que Jesus faria? Eu acho que essa pergunta é sensacional, né? Responde já. Porque a pergunta já vai te... Peraí, o que Jesus faria? Né? Então nos leva a algo acima de nós. Não pode ser eu, né? Não pode ser eu mesmo. Tem que sempre ser esse agir, esse poder de Deus, né? Esse agir. Bateria. Oh, meu Deus do céu. Calma aí. Permanece na unção. Glória. Permanece na unção, que agora é só o áudio. Só o áudio. É bem, irmão. Mas se... tem uma coisa interessante. Pode continuar falando aí. Qual é o seu raciocínio? Então, o que acontece? Essa confusão, né, que nós mesmos acabamos criando quanto a esse poder de Deus, eu tiro para mim, Fabiano, e aí os evangelhos para mim são coisas assim que eu amo muito, né? O princípio da igreja cristã, a igreja primitiva, o poder de Deus. Eu gosto muito de um relato que está, se eu não estou enganado, em Atos, capítulo 8, né? Após a morte de Estevão, né? Após o apedrejamento de Estevão, Sim. A palavra vai dizer que Saulo, né, depois Paulo, né, o Saulo de Tarso, inspirava, né, morte contra a igreja, perseguindo a igreja. E que aqueles que estavam em Jerusalém se espalharam. E somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém e os demais se espalharam. E a palavra vai dizer que a igreja crescia em número. E aí tem um relato sobre um homem chamado Filipe, né? O evangelista Filipe, que vai para a região de Samaria. E aí Filipe, chegando na região de Samaria, vai dizer que lá tinha um mago, um tal de Simão. Um mago, um cara espertalhão lá. E que as pessoas tinham medo desse Simão. Falava, Simão é o poder de Deus. O pessoal tinha medo dele. E já dizia que ele tinha um poder, né? Falava que ele tinha o poder de Deus. Porém, quando Filipe chega lá, ele começa a pregar. E a palavra vai dizer que Samaria começou a se converter inteira. Expulsar os demônios, curar as pessoas. Um homem. E que inclusive o Simão também viu e se converteu, também foi batizado, né? Que poder é esse? Era o poder do Filipe? Não era, irmão. Não. Que poder é uma magia? Não era, irmão. Era a presença de Deus. Esse é o poder. Quando abriu a boca para falar, falou não dele, mas falou daquele que pode toda coisa. A palavra diz que o nome de Jesus tem poder. Então, no nome de Jesus, Felipe converteu uma cidade inteira. Esse poder. Era um poder que mudava a vida das pessoas, né? Muda. Que é a conversão, né? Muda. Infelizmente, a conversão tá diferente hoje, não tá? Ela não tá... Ela tá diferente daquela conversão de mudança de direção, né? Porque se você tá vivendo uma vida longe de Cristo e as suas condutas diz que está longe de Cristo, né? Não é porque você não vai na igreja, não. A sua conduta diz que você está longe de Cristo. E quando você se converte, você muda essa conduta, né? E começa a falar, perguntar, né? O que Cristo ia fazer a respeito disso, né? Você vai perguntar. Né? Você vai perguntar. Porque se uma coisa
eu lembro que, não sei se foi num livro, alguém falava assim, se o que você for fazer, você se pergunta assim, vai magoar alguém? Se for magoar alguém, você não faz, né? Não. Se for fazer mal pra alguém, você não faz. Não faz. Então, isso tem a ver com conversão, né? Sim. Você fala, pô, eu sempre fiz isso e não liguei para as consequências, que as consequências não afetam apenas a minha, ao outro, né? Aí eu falo, pô, nunca liguei. Agora o cara começa a ligar. Será que vai magoar alguém? Não tô falando pessoas que vivem magoadas, isso aí não. Tô falando pessoas que você sabe que quando você faz, que você sabe que vai prejudicar alguém, sim, né? Você machucou, prejudicou, né? Ou algo assim. Olha, Fabiano, acho que o princípio da igreja, ele está baseado exatamente sobre isso daí. A minha visão é que quando João Batista inicia a pregação ali, ele vem trazer a base da igreja. E a mensagem é uma só. Arrependei-vos. É arrependimento. Arrependimento. E o próprio Jesus, quando começa a pregar também, ele começa a falar sobre arrependimento. E arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A gente criou padrões, a igreja criou padrões. Criou padrões para esse tempo, para essa cultura. Então, é assim. Aonde eu estou hoje lá, eu já estou com o pessoal há quase 7 anos, né? Depois de mais de 15 anos afastado. E nesse período lá atrás eu não conhecia o que eu passei a conhecer depois, que era de Quer falar o nome lá da congregação? A Comunidade Evangélica Pedra Viva. Nós estamos lá no Jardim Palmeira, lá, com a graça de Deus. E há quase 7 anos, né? E nesse período vivenciei muita coisa, né? E vi bastante sobre essa questão da conversão, não conversão, né? Do relacionamento com Deus, né? Do indivíduo, assim dizendo. A gente criou o padrão. Terminou a pregação, faz o quê? Um apelo. Aí faz um apelo. Qual é o apelo? Olha, se tem alguém aqui entre nós, né, que não conhece a Jesus, que não reconheceu Jesus como seu único salvador, tal, da sua vida, bababá, para que ele venha escrever seu nome no livro da vida, tal, ou se você está afastado, né, vem aqui, levanta a mão, a gente vai orar por você. E ponto. E a maioria acaba por aí. Encerra aí. Fica nisso. Fica no apelo. A pessoa levanta, muitas vezes na emoção, vai lá. Por quê? E não a emoção porque foi criada uma situação, porque as pessoas estão mal. Porque a pessoa está mal. A pessoa vai para a igreja não porque ela está bem, ela vai porque ela está mal. Ela vai porque ela não está bem, porque ela precisa de Deus. Ela precisa do aconchego de Deus. Ela precisa do cuidado de Deus. Aí ela chega lá, ouve a mensagem, a palavra, não tem como, ela confronta a gente, né? E aí a pessoa vai. Porque tá já, né, daquele jeito. Eu não discordo disso. Mas o que falta é o depois disso. E todos nós estamos errando nisso, né? Porque eu acho que a partir desse momento foi o que Jesus fez. Olha, vem comigo. E ele foi ensinando. Foi ensinando, né? Permaneceu com eles ali. Eles tiveram muitas dificuldades, né? Tanto que esses homens só chegaram a um cristianismo pleno depois da ascensão de Cristo, depois da descida do Espírito, né? Que aí eles foram tomados do Espírito com a sabedoria, com a vida calejada já, né, da caminhada, sabendo qual era o propósito. Aí esses homens foram com tudo, né? O problema, levanta a mão, aí começa a vir nos cultos, começa a participar do culto, é jovem, pro grupo de jovem, é idoso, é idosa, vai pro grupo de senhoras, pro grupo de senhores,
Ah, esse aqui vai pro grupo de louvor. Ah, vamos ungir obreiro. Vamos ungir diácono. Pulou um monte de etapa. Não teve o propósito? Não sabe o propósito dele lá? Seria isso? Vamos preparar, né? Vamos se preparar. Por quê? Porque você veio pra cá, por quê? Olha, pastor, eu tô aqui com vocês, que eu sou drogado, tal. Eu tenho essa dificuldade, blá, blá. Não, vamos ajudar, vamos assim. Ter grupos pra auxiliar. O problema é que a gente só faz grupo de louvor nas igrejas. A gente só tem grupo de louvor, irmão. Grupo de louvor, vive em congresso, É só festa grupo de disso, louvor. festa daquilo. Eu falo assim, ó, lá, graças a Deus, nesse sentido, a gente não se envolve tanto com tanto congresso, com tanto trabalho, com tanto... Porque, irmãos, é só atribular a vida das pessoas. E eu já vi muito isso, sabe? Culto terça, quinta, sábado, domingo, ensaio de terça, ensaio de... Aí enche a cabeça das pessoas. As pessoas saem de dentro das suas casas. As mulheres deixam seus maridos. Os maridos deixam suas mulheres, aqueles que não são convertidos, né? Deixam de fazer a criação dos seus filhos. Deixam de instruir os teus filhos. E passa o tempo todo dentro da igreja, né? Quando a gente poderia trabalhar melhor isso. Quando a gente poderia trabalhar de uma forma diferente isso. Para que essa pessoa que se achegou, esse homem, essa mulher, esse jovem, possa ter uma base para arrependimento verdadeiro. E a transformação. E aí sim, a formação do obreiro, do servo, né? Daqueles que começaram a seguir Jesus cheio de dificuldade, mas que depois cresceram, né? E foram instruídos, né? Teve um ensinamento, uma instrução, um reconhecimento do que se era importante, o que era importante, o que não era importante. Necessário, né? O que era necessário. Infelizmente, é uma coisa que eu não sei se vai mudar, não sei se... Porque é uma geração muito rápida, é tudo rápido, né? E também tem a questão a manipulação também, né? A massa de manobra também, né? Porque quando você instrui uma pessoa, que nem a gente falando, você consegue visitar outra pessoa e não ser influenciado por coisas negativas, né? Sim. Quando você tem um conhecimento do que é a verdade bíblica, né? Sim. Então, mas quando tem só doutrinas e não tem verdade bíblica, você vive aquele de, não, o pastor disse, ou o presbítero disse, o apóstolo disse, o bispo disse, mas e o que a Bíblia diz? Não, mas ele disse, né? Ele é ungido de Deus, né? Então, assim, às vezes... Você tá falando que não vai acontecer, mas às vezes é porque muitos líderes não querem, né? Eles não querem, né? Não querem se preocupar com isso. Porque isso aí faz o cara questionar, né? Sim. O cara questionar. E às vezes o questionamento não tem resposta, né? Não tem resposta para aquilo que o cara questiona. Porque a resposta é Cristo, né? Aí a pessoa acaba falando, melhor deixar do jeito que tá, né? E isso é prejudicial. É igual a educação no Brasil, né? Sim. A educação não é boa por quê? Porque quando você lê, quando você entende, você começa a questionar. Quando você começa a questionar, o cara ia. Se o cara tiver uma conduta não tão legal... Exato. Por manter uma posição, né? Eu já passei por isso, né? Um líder não poder ser questionado, né? De ver coisa errada e você não poder falar. Já vi muita coisa, né? E isso é o que você falou, que só afasta as pessoas, né? As pessoas deixam de ir por causa disso, porque tem uns ou outro que faz isso. Tem. Tem líder que oferece a porta de saída para as pessoas, né, irmão? Tem, isso é verdade, não é fictício, né? Falar, se não tá satisfeito... Tchau. A porta de saída é a serventia da casa. Então tem gente
que saiu, ou foi saído, né? Foi expulso, né? Para não dizer que foi mandado embora, né? E aí é uma coisa que eu falo com os irmãos também, irmão. Não seja um trabalhador da casa de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Não vem bater cartão aqui. Ah, sabe, Fabiano? Porque às vezes a gente complica muito o evangelho e aí a gente prejudica as pessoas e prejudica o reino de Deus. Porque a gente complica muito, a gente tem que ser muito prática, como a gente está falando aqui. Irmão, tem uma coisa para resolver com você. E resolve. E ponto. Então, se você tiver que falar por irmão, fala o que tem que falar, né? E aí, deixa as pessoas... Você vê um irmão lá com 3, 4 serviços na igreja e você não vai falar com o irmão? Eu falo, varão. Eu falo. Falei, irmão, será que você não tá fazendo muita coisa? Eu falo. Sabe por quê? Porque lá na ponta depois vai ter um problema. Se já não tá tendo. Se já não está acontecendo. Não se dedica, deixa de dar atenção para outras coisas que também é importante? Sim, né? Às vezes a pessoa precisa estudar. Porque precisa estudar. É como eu falei. Um reino, a gente está pensando num reino lá na frente, né? Mas você está aqui, vai estudar, é jovem. Aí você vê jovem que não estuda, não é incentivado a estudar, por quê? Porque você precisa do jovem ali. Você precisa do jovem ali para ficar na porta, para tocar o teclado. Aí você não vai incentivar ele a trabalhar, porque é melhor ele aqui, ó. Ele é mais útil. Mas é isso mesmo? Isso é correto? Eu não pactuo disso. A minha visão quanto a isso é bem diferente. Aí você vê, por isso a gente conhece várias pessoas frustradas aí, né? Muitas. O cara se dedica a vida toda à igreja, mas não ao evangelho. A igreja. A igreja, a instituição. O trabalho. O cara se dedica ali. Não tem um retorno financeiro muitas vezes. Não tem um incentivo de nada. E chega uma hora que o cara olha para trás e fala, pô, quando eu precisei, ninguém me deu auxílio. Aí quem fez mal pra ele? Não. A igreja. Né? E aí a gente vê inúmeras pessoas frustradas, né? Pessoas que talvez, Fabiano, e isso tem um preço, a palavra diz que isso vai ter um preço para quem fez isso, para quem se comportou dessa maneira e fez essa alma sumir da presença de Deus, né? Vai ter um preço, tem uma responsabilidade sobre isso. Pessoas que nunca mais vão voltar para a igreja, irmão. E eu lamento isso. E eu sempre peço a Deus, Senhor, que eu não seja uma pedra de tropeço na vida das pessoas, para ela ter esse sentido, esse sentimento, porque eu não quero, né, pagar esse preço que eu sei, né? Jesus disse que é melhor que amarre uma corda ao pescoço e uma pedra jogue no rio do que faça um dos meus pequeninos, né? Assim, cara, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente matar as pessoas, porque é homicídio. Tá matando. É homicídio, né? E acontece, e é fato. Mas por outro lado, eu vejo que também, graças a Deus, tem muitas pessoas comprometidas, né? A gente tem que buscar as fontes, tem que saber. Primeiro, Deus, né? Primeiro, Deus. Palavra de Deus. E se você quer se alimentar de uma boa palavra, também não vai ficar, sabe? Que as pessoas ficam muito... ou movimento, que essas coisas que... Lá é escuro, ou não é escuro, lá só tem jovem. Não é isso, irmão. Não é isso. Se você ouvir uma palavra ali que transforma, você fala, a palavra de Deus aqui foi pregada, isso aqui transforma. Peça para Deus te mostrar. Pede discernimento para não cair nessa, sabe? Mexer só no seu emocional, tratar só o ego, né? Tem acontecido bastante, né? A gente vê muita coisa aí. Tem que ter o devocional com Cristo, né? É o que tá faltando muito, né? Você tem aquele devocional, aquele contato com Cristo. Você e Cristo, né? Você e Cristo.
independente se você tá seja aquelas 2h30 de culto, não. Entra no seu quarto, né? Fecha a porta. Fala com Cristo. Tem um diálogo franco com Ele, né? Porque eu já me peguei nessa caminhada de fazer aquela oração. Sabe aquela oração que no fundo você fala, pô, não é isso não, cara. Não é isso que você tá sentindo, sabe? Não é isso que você tá fazendo. Não é isso, não é essa atitude que você tá tendo. Aí você começa a falar com Cristo com coisa que Cristo ele é com coisa que Cristo é uma pessoa que tá te vendo no dia a dia, mas não é. Cristo ele te vê a todo instante e vê o que você pensa, o seu pensamento, sabe? O que tá no seu íntimo mesmo. Seu coração, ele sabe tudo, né? Então, às vezes é bom você ser sincero com Cristo mesmo, sabe? Eu tô assim, eu tô assado, eu tô fazendo isso, eu tô pensando isso. Porque Cristo ele sabe. Mas você externando isso pra ele e mostrando que você quer mudar um arrependimento, Cristo começa a agir na sua vida, né? É isso, o arrependimento, né? Mensagenzinha, frase feita, né? Frase feita que vai. Eu sou muito fraco, Senhor, né? Acho que essa é a base da igreja, essa é a base do cristianismo. Esse arrependimento e de reconhecer que é falho, de reconhecer que tem limitações, né? De reconhecer que precisa de uma ajuda, né? Tem muito para aprender, né? Tem muito para aprender, tem vontade, aceita, né, a correção, não da lei, essa lei que está aqui dentro, né? Pede para o Espírito Santo te corrigir, te ajudar, né? E olha, eu te falo, varão, pode muito, porque eu vivi uma vida bem diferente do que eu vivo hoje, Não sou santo, sou falho, sou um homem muito fraco, né? Mas é o que eu costumo sempre dizer, eu sou dependente de Deus, porque quando eu dependi de mim... Só quebrou a cara. Não, o legal de falar assim de já fui, não fui a vida toda cristã, né? Porque tem dois tipos de pessoas, né? Tem aquela pessoa que ela viu onde ela passou, aprendeu, Isso. e quando ela se depara com uma situação onde as pessoas ou jovem tá ali naquela situação, você consegue entender, né? O ruim. Isso. E outras pessoas que falam assim, não, eu já fui assim, mas essa pessoa que tá fazendo isso porque ela quer. Então assim, porque eu fui jovem na igreja. Eu fui jovem na igreja. Fui adolescente na igreja. E quando a pessoa se converte adulto, ela não tem a mesma percepção da pessoa que é jovem na igreja. É diferente. Porque quando você passa por todos esses prazeres que o mundo oferece, e depois quando você tá adulto e fala, pô, eu tô adulto, me converti. Aí você começa a olhar pro jovem que tem todas essas atrações do mundo, tudo aquilo que é prejudicial à vida cristã, atrai o jovem, atrai o adolescente. Então quando a gente é adulto e se converte adulto e curtiu muita vida, a gente tem uma visão. Quando você é da igreja, jovem, você começa a entender. Você fala, pô, não é tão simples assim. Essa conduta que o jovem está tendo, o adolescente está tendo, não é tão simples de resolver. Porque ele está lutando contra a natureza dele e contra um aditivo que é a adolescência, né? Sim. Então, assim, por isso que é bom você olhar e falar, pô, coisa de vício. Toda a fraqueza que eu tenho e eu consegui, não é simples você se livrar de vício. Então, quando você vai aconselhar alguém, você consegue se colocar no lugar do cara, né? Da pessoa e falar, pô, eu sei que é difícil, cara. Eu sei que é complicado. Mas não é do dia pra noite, mas tem solução. Porque você conseguiu vencer aquilo, né? Acho que é exatamente isso, né? É sobre o que eu tava falando. Eu acho que está de fato a lacuna na igreja exatamente sobre isso, né? Essa é a lacuna. A pessoa levantou a mão e aí vamos identificar, né? Porque é isso
que deve acontecer. O discipulado, não, E assim não, dizendo. e não enganar. Não. Assim, o processo precisa acontecer e você não está longe desse processo. Mesmo você estando anos e anos na igreja, você não está um super crente, um Deus, né? Assim de... porque se a gente colocar dessa forma, e aí é exatamente isso que dificulta, né? Porque a pessoa, ela já tem a dificuldade dela, então ela já se julga, ela já tem um julgamento sobre si mesma. Nossa, isso, mas aquele homem ali, nossa, ele é santo, um super-homem, né? Quando não, quando a gente tem que vir aqui, sentar com o irmão na mesma altura, falar, eu sei do que você está falando. É igual um dependente químico, né? Não fala que ele está doente e ele nunca estará. Não, não existe ex. O cara, ele é doente a vida toda. O que difere ele da outra pessoa é que ele luta contra sempre. Então ele tá propenso. Porque quando a pessoa tá lá, você viu o pastor fez isso? A pessoa se espanta. Não, mas o pastor fez isso. Porque colocou ele num lugar onde ele não era para estar. Num patamar, né, em cima de um pedestal onde não era para estar. Como o nosso amigo Miranda fala, né? Estou adicto, né? Adicto. Eu sou um adicto, né? Do álcool, né? Graças a Deus. Há 7 anos e pouco aí. E sei bem, passei, né, bastante dificuldade por conta do álcool, do consumo de álcool, né? Familiar, emocional, profissional, né? Passei inúmeras situações difíceis. E hoje eu tô num patamar não de falar pra pessoa, não faz, se você quiser você sai, não tem vontade, é preguiçoso, não sei o que e tal, e julgamento, né? Quando na verdade eu tenho um testemunho, eu tenho uma vida, eu tenho uma história também, né? E talvez isso auxilie essa pessoa. Fala, irmão, eu vivi isso daí. Eu sei do que você está falando. Eu sei que você mente, eu mentia assim. Falava que não fazia, né? E para você poder auxiliar a pessoa, eu acho que é isso. Essa bagagem que a gente tem, não é para pegar ela e esconder. Ai, meu Deus do céu, se a pessoa souber que eu era assim, que eu tinha 3 mulheres, que eu era um beberrão. Não. Eu tinha mesmo, eu aprontava, né? Eu me divorciei no primeiro casamento. Acho que a bebida foi um aditivo para ajudar nisso daí também. Não foi só a bebida, né? Faltou maturidade, algumas coisas. Porém, eu trago essa bagagem. O alcoolismo, eu trago essa bagagem. E hoje eu posso aconselhar, como aconselho, já passei situação. O cara fala, eu vou me matar. Ele falou, vou me matar, tô assim porque minha mulher foi embora de casa, eu quebrei a casa inteira. Eu falei, e agora, Jesus? Agora é com o Senhor. E a minha conversa com ele foi muito franca, Fabiano. Entendeu? Sem espiritualizar também, né? O cara lá longe, eu liguei pra ele, falei, o que tá acontecendo? Minha mulher foi embora de casa, quebrei a casa, ela tá com medo, assim, não quer voltar, blá, 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 blá. Talvez ele esperasse assim, calma, não sei o quê. E aí eu fui direto no assunto, sabe? Falei, irmão, você tá errado. O cara tá querendo se matar, então, mas eu vou fazer o quê? Você tá errado. Você quebrou a casa. A sua mulher ficou com medo de você. Ela foi pra casa da mãe dela. Ela tá apavorada com a sua filha. E agora você quer que ela volte pra dentro de casa de qualquer jeito, meu querido? Como isso? E se fosse o contrário? Se fosse do outro jeito, você estivesse nessa posição, o que você entenderia? Você quer que a pessoa ela confie em você quando você só mostra o contrário, uma coisa diferente? Ela tá assustada. E o que vai mudar isso é o tempo, irmão. Não adianta você querer resolver isso desse jeito aí, não. Porque desse jeito aí você vai ou se matar ou você vai matar a mulher. E aí, dali, sabe?
Mas por quê? Pela nossa própria vivência. Sim. Pela nossa própria vida. Por coisas que a gente já passou também. Entendeu? Então é isso. Essa bagagem nossa, não é pra pegar ela e esconder. Ai, santarrão. Não. Que isso, misericórdia. Esse irmão é viciado em álcool. Misericórdia, esse irmão tem um monte de mulher. Não. Calma aí, meu jovem, calma aí. Mas você não distanciar daquilo, né? Não distanciar daquilo que você era. E se colocar no lugar do outro, né? Empatia, se colocar no lugar do outro, né? Saber que não é tão simples assim, né? Nada é tão simples, nada é tão complicado, né? Você não pode prometizar tudo, né? Não. E também nada é tão simples assim, né? Não. A gente conversa muito com a Alessandra, né? Sobre a coisa da mente, né? Do ser humano. Você vê que a gente, felizmente, teve pessoas próximas aí que tiraram a sua vida, né? E a gente fala, pô, mas por que a pessoa fez isso, né? Nada é tão simples, também nada é tão complicado assim de sofrimento. Não existe sofrimento eterno. Acredita assim, em vida não existe aquele sofrimento eterno. Hoje é um dia ruim, amanhã pode ser um dia ruim, você pode passar um mês ruim, cara. Mas não significa que a sua vida toda vai ser ruim, né? Então quando você acha que hoje é ruim, sempre será ruim, você perde a esperança. A pessoa, vou tirar minha vida porque não tem expectativa. Mais, né? Então, assim, nada tão simples que você consiga explicar o que a pessoa está sentindo e tirou a vida, mas nada é tão complexo assim ou tão difícil de falar assim, pô, hoje tá ruim, mas amanhã vai ser diferente, né? Aquele choro, o choro dura uma noite, né? A noite pode demorar meses, né? Choro não é uma noite, não. É um choro, né? Eu falar, dura uma noite, mas não é uma noite, né? De fato. Pode ser várias noites, né? Uma noite pode ser longa, né? Sim. Igual 1 minuto você sentindo dor é tempo demais, né? 1 minuto de alegria não é nada. Verdade. Então esse período de dor, assim, ela não é eterna, né? Não vai ser a vida toda sentindo dor, né? Então, assim, tem solução pra vida, né? Pra permanecer vivo, né? Sim. Que essa questão da mente, Fabiano, é uma coisa que pega muito comigo. Porque, cara, eu jamais imaginei passar por uma situação relacionada a isso, né? E aí, um período aí, sei lá, já 2 anos, tive uma situação com a minha esposa, cara, e eu vou falar uma coisa pra você. Eu não entendia nada. E aí a gente chegou num extremo, ela em depressão, e eu não tinha ferramentas, cara, para aquilo. Eu não sabia lidar. De fato, eu não entendia nada, eu não compreendia. Tava parecendo que era uma briga, parecia que dentro de casa era só briga por conta de falta de entendimento. Não estava entendendo o que estava acontecendo do lado de lá. Eu não entendia nada do que acontecia do lado de lá. Eu só entendia do lado de cá. Ela fica enchendo meu saco, ela tá chata, ela tá não sei o que e tal, né? Até que chegou um extremo, né? Foi quando a psique dela caiu mesmo. E aí eu vi e falei, opa, agora eu tô com um problema. Ela não tá bem, ela tá doente. E aí eu tive que começar a buscar ferramentas para poder saber lidar com isso. E ela também, né? E eu te falo, cara, é amor, cara. É amor. Se não for amor, é impossível. É impossível. E aí é muito do cristianismo, né? Amar o teu próximo, né? Como a si mesmo. Então eu quero tudo o bem que eu quero pra mim, eu quero pro meu próximo. E aí eu comecei a viver mais isso, sabe, cara? Né? Larguei muito serviço da igreja, porque eu comecei a viver isso. Porque eu comecei a entender isso. E às vezes as pessoas não entendem, né?
mas ela não te acompanha na igreja. Mas ela é a minha companheira. Ela é a minha auxiliadora. Né? Ela é a minha parceira. E eu comecei a viver isso de uma forma muito mais intensa. Hoje nosso relacionamento é sensacional. Muito, muito mais maduro, né? Ela nunca teve divergência em questão, lógico, a não ser quando ela estava naqueles picos dela, né? Em relação à igreja, porque aí a pessoa vai te questionar exatamente sobre aquilo que ela sabe que vai machucar você, né? Mas hoje, não, ela é minha apoiadora, minha auxiliadora, né? Graças a Deus avançou muito, né? A melhora dela, graças a Deus, maravilhosa, sim. Mas ela teve que enfrentar um tratamento. Porque tem solução. Só que ela não queria. Quando ela aceitou a começar o tratamento, e aí você começa a se tratar junto com a pessoa. Que a gente também é atingido. Os dois ficam doentes, né? A família fica doente. Né? Mas a questão é o ponto de partida, é enxergar, né? E muitas famílias não enxergam, Fabiano. Dentro do próprio lar, tem um filho doente, uma filha, esposa ou esposo, e não enxerga, né? Felizmente, ela ficou muito mal na época, né? Mas graças a Deus, hoje a gente está colhendo fruto disso, de uma entrega dela, de uma busca dela para melhorar. E buscar as ferramentas é como você... Tem jeito? Tem. As ferramentas, quais são? Aí Deus vai dar para você, você vai buscar, você vai se dedicar. A gente tem que tentar sair disso. Ela tem tentado sair disso. Eu tento ajudar ela. E a gente, ao longo do tempo, vai melhorando, né? E hoje é bem diferente. E aí, é como eu te falei, a bagagem. Vou esconder? Não. Essa é a minha vida. Então, quando eu lido com pessoas que têm essa dificuldade, talvez eu tenha alguma coisa para ajudar também. Uma ferramenta. Tem essa ferramenta aqui. Vai por aqui, né? Tem saída, tem solução. Ah, mas você não sabe do que você está falando? Não, sei sim. Eu já vi isso. Sim, né? Já experimentou isso, né? É como se falar, o testemunho foi bom. Por quê? Porque ajudou. Então, é isso. Mas mano. E o número de pessoas que tá no meio religioso que tem isso, demais. E muitos... Teve pastores que tiraram a sua vida, né? Teve uma época, lembra? Nossa. E aí o cara pergunta, mas por que um pastor que é um líder religioso? Tem padre famoso que é depressivo, tem síndrome do pânico, esse tipo de coisa. Por quê? Porque tá sujeito. A gente tá sujeito a acontecer isso com a gente, entendeu? Porque é aquilo, a gente não conhece a mente do ser humano, a gente não conhece. E tem muitas coisas externas que a gente não percebe, mas que vai afetando, né? Vai ali, mudando um pouquinho ali do nosso pensamento, coisas que a gente acha que não passa desapercebido, né? Então vai mudando ali. Né? Tem uma amiga minha, a Ana Cleide, ela fala assim... na época que eu trabalhava na padaria, aí ela falava assim, não, a gente tem depressão, o problema é que a gente é pobre, então a gente tem que vir trabalhar todo dia, né? Isso ajudava, né? Mas assim, ela falava, e eu também, a gente tinha assim, porque era mais pela vida, entendeu? Uhum. Sabe frustrações da vida que a gente tem? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso aí. Só que a gente não passa por ela. Uhum. Porque assim, a frustração todo mundo tem. Sim. Só que você precisa passar por ela. Uhum. Porque se você não passa por essa frustração, caramba, essa daqui eu fiz. Aí vem outra, aí você se frustra. A sua vida só fica de derrota. Isso. Aí você fala, minha vida toda é de derrota, né? Então, às vezes você tem que apagar, sabe? Isso. Aliás, até quando você perde, você ganha, porque você ganha experiência, né? Isso. Então você tem que falar, não, caramba, né, meu? Fiz uma merda lá e fiz errado, hein? Mas graças a Deus, porque agora eu já não faço mais. Tem que transformar algo positivo, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, né?
que a gente gosta de somar, né, meu? A gente gosta de somar. Então, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes. Eu tenho a minha diabetes, o meu ácido úrico, eu tenho nada, irmão. Eu não tenho nada, cara. Nada é meu. Se tiver, é porque tá aí. Nada, eu não quero nada. Entendeu? Estou passando por isso, né? Mas tem gente que tem esse comportamento de soma, de juntar. E aí, irmão, porque minha família, aí avança. São níveis, né? Então, e às vezes a pessoa não tá vendo que ela tá fazendo muito mal para ela mesma, né? Sim. Minha esposa é uma pessoa que se cobra demais, entendeu? E isso aí é terrível, cara. Isso aqui... Que a gente nunca é bom. Se a gente não é bom pros outros, irmão, a gente não é bom pros outros que não conhecem a gente, quanto mais pra gente que se conhece. Exato. Né? A gente sabe que a gente consegue fazer mais do que a gente tá fazendo. A gente sabe. Entendeu? A gente sabe. Só que isso não significa que você é uma pessoa ruim, uma pessoa péssima, uma pessoa desprezível, entendeu? Não, cara. Não, a gente tem que conhecer suas limitações, as falhas. E nisso você vai ali, ó, sabe? Você vai caminhando, a vida, né? Tem a vida toda, cara. Tem a vida toda pra você escolher uma roupa, sabe? Um sapato. Cabelo não, que a gente já não tem, né, Hermes? Cabelo... Mas pior que negócio... Eu tô precisando de 20 mil, sobrar 20 mil pra gente fazer um implante. Jesus. 20 mil reais. Se sobrar 20, dá pra fazer, não Tem dá? que sobrar. Tem que sobrar. Não pode entrar no orçamento, não, né? Se entrar no orçamento, não. Nem empréstimo. Irmão, Mas tem, né? Eu creio, né? Que eu vou ganhar uns 20? Eu creio que tudo pode acontecer. Pela tua fé. Pela fé. Pela tua fé, eu creio. Pela fé, irmão. Entendeu? Agora, se não for necessário, irmão, a gente vai ficar sem cabelinho mesmo. Eu já tô já. E vai. Tá avançando, é isso, né, irmão? Vai avançando. A testa tá enorme. Mas tudo isso serve, né? É as marcas, né? Marca do tempo, sofrimento. Vamos avançando, irmão, né? Aqueles garotos, né? Que, como você falou, passou lá no início, né? No ministério, um garotinho, né? Eu era levado pela minha mãe, menininho, né? Dormia no banco, chegava em casa, acordava, ela falava, não, você tava dormindo na igreja, agora você vai dormir. Vai dormir. A igreja dá um sono, velho. Eu me converti tarde, cara. Mas eu que fui. Eu que fui lá em casa, nós éramos em 10 lá em casa. Eu que fui, cara. Eu lembro que tinha uma igreja batista. Não, tinha uma igreja aqui perto da Vila Galvão. E eu ia lá, eu e minha irmã, a Márcia. Os dois mais novos, a gente ia lá. Mas depois, quando a gente mudou, a gente começou a ir na Batista. Aí eu ia na Batista. Depois eu fui pra Assembleia. Eu lembro quando eu fui lá, quando eu de fato eu comecei a me dedicar mesmo, eu tinha acho que uns 11 anos, 12 anos. Só eu ia pra igreja. Depois foi meu irmão, começou a ir pra igreja. Agora os outros, a maioria tá na igreja. E só eu que não tô. Meu Deus. Vigia, varão. Todo mundo tá indo lá, tá benção, cara. Você vê, né, meu? Eu vejo isso como tudo tem um tempo, né? A minha mãe, inicialmente, né? Ela levava a gente. Aí logo criança a gente para, é muito, né? Minha mãe não ficou forçando barra nenhuma nunca, né? Mas depois de jovem eu comecei a ir na Brasil para Cristo. É boa, Brasil para Aí Cristo. lá confessei Jesus e tal. E fiquei na Brasil por um período de uns 8 meses, próximo de um ano. Eu era garotão, né? Tava eu e a namorada, né? Aí que aconteceu? Aí é denso. Varão, mas aí você vê... É o que eu falo, tudo a gente tá aprendendo, né? E hoje eu aprendo para mim poder ajudar alguém.
Quando os irmãos começaram a falar em batismo e fazer parte de grupo, eu tava achando que os caras já estavam querendo me prender. Pô, você tem que batizar, vamos começar a fazer o estudo. Opa, pera aí. Batizar, como assim? Fazer parte de grupo? Aí vazou. Meti o pé. E aí fiquei esse período todo aí, quase 16 anos. É? E aí quando voltei pra igreja, a primeira coisa que eu queria era o quê? Era batismo. Aí não podia batizar, não era casado. Aí vai casar. Aí já E aí meu irmão, que ficava pregando pra mim, antes, que meu irmão tava firme na igreja, aí meu irmão tava afastado. Aí, hoje, sou eu, meu irmão mais velho não tá indo, e tem meu irmão mais novo, Júnior. O Júnior que é do espiritismo, não é candomblé, o Júnior. Candomblé? É. Então, em casa, os que não estão na igreja não estão em nenhuma religião, não. Mas a maioria, graças a Deus, está na igreja aí, firme e forte. É bênção. Já estamos aqui em 1h24 minutos. Que bênção. Fala, hein, meu? Que bênção, né? É uma bênção. Quer deixar alguma mensagem aí pro pessoal que não nos assiste aí? Olha, é o seguinte, Fabiano. Eu quero dizer para você aí que tá acompanhando essa matéria aí que o Fabiano tá preparando, que às vezes a gente fica julgando saber sobre como a vida dos outros é tão melhor ou tão pior, né? Ai, a gente é ser humano, sabe? Eu acho que a maior dificuldade das pessoas é essa, entender que tem limitação, que eu sou muito limitado, né? Então, não se julga incapaz, não se diminua jamais. Porque o maior sofrimento das pessoas hoje, Fabiano, não sei, eu não consigo, eu não posso. Aí vai ver isso aqui e fala, nossa, os caras são fera, os caras... Muita simplicidade, irmão. Vocês podiam estar aqui para ver, é muita simplicidade. Mas a vontade supera. O querer, o desejo de fazer algo bom pro próximo. E é exatamente isso que eu quero falar, que tudo que nós realizamos não é pra gente. Converso muito com o Denis Guerra, o Viajantes no História, né? A Alessandra, você, outros amigos que são escritores, que tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza não é pra gente. Não. É pro nosso próximo, né? O que a gente tá preparando não é pra mim. Sim, tá servindo agora pra mim, tô aprendendo muito. Mas isso aqui é pro próximo. É pra ajudar o próximo. Então, o verdadeiro sentido do cristianismo é esse. Não é nada pra mim, mas é pro meu próximo. Verdade. É isso. Verdade. É isso aí, pessoal. Boa é esta palavra. Amém. E lembrando que a gente vai procurar gravar sempre, né? Pelo menos uma vez por mês, a gente vai conseguir? Tô aí. Tô à vontade. Tá firmando compromisso aí, hein? Meu Deus do céu, não. E assim, é que nem ele falou, não é nada pra gente, tudo é pro próximo. E a gente tem o intuito de levar uma mensagem de Deus. A gente não vai falar de religião, a gente não vai falar de denominações, a gente vai falar de Cristo, né? Vamos falar de Cristo, a importância de estar com Cristo. Em meio a tanta diversidade aí que a gente está em passado, sim. A gente começa a ver a importância que tem de Cristo, porque Cristo, ele tá... O dia mal chega e a gente tem que estar com ele no dia mal. Exato. Então o dia mal pode ser hoje, pode ser amanhã, exato. Mas tem uma solução, né? Verdade. Tem uma solução. Cristo é a solução. É a saída. É a saída. E não adianta a gente querer achar que isso é modinha. Não.
é modinha, alguma coisa. Não, Cristo é a solução. O Cristo que muda a nossa vida, né? Então pode mudar a nossa conduta, fazer com que a gente mude a nossa conduta para as coisas boas, né? Sim. Então tamo junto. Logo mais estarei fazendo uma sequência de vídeos, né? Porque certo. tem 1h20 aqui, eu não sei se você acha melhor a gente colocar inteiro ou dividir. Mas... Depois você avaliar aí. Né? Para não ficar muito cansativo pro pessoal aí. Isso. O pessoal começa a prestar atenção na mensagem, né? Na mensagem de Cristo, né? Exato. Lembrando aí que o canal Salvar é o Plano, ele já tá indo aí para 80 seguidores, viu, pessoal? É benção. É benção. Aos pouquinhos a gente chega Louvado lá. seja Deus. E dá para colocar esse vídeo lá. Vamos colocar lá? Vamos colocar lá também. Salvar é o Plano, né? Isso. E eu sou muito grato a Deus a isso. Eu já conversei bastante com o Denis sobre isso, porque o meu intuito, na verdade, não é de fazer meus seguidores, não. Mas é que essa mensagem ter efeito aonde ela chegar. Sim. Esse é o meu desejo. Então, se você estiver acompanhando aí, compartilhe as mensagens, manda mensagem pro povo, né? Porque a gente compartilha muita coisa todo dia, né? Mas às vezes a pessoa está precisando que você ajude ela, né? E você e eu, como um instrumento, como eu disse, como um servidor, a gente tem que se pôr à disposição. E às vezes você receber uma ferramenta para ajudar e não tá compartilhando, né? Auxiliando, né? É isso aí, pessoal. Amém? Amém. Obrigado pela presença aí, meu irmão. Obrigado por ter vindo aí. Foi uma benção, viu? Eu que agradeço. Falar de Cristo é sempre bom. Falar de Cristo sempre me alegra, né? Me alegra e me remete a tempos bons da minha vida, né? Onde teve mudança, de fato. E é isso aí, obrigado pela... Oi, filha. Obrigado por ter vindo aí. Amém. E é isso aí, pessoal. Reforçando, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Deixarei o link do canal do Salvar era o Plano, do Hermes, na descrição do vídeo. Deixe o seu comentário aí para reforçar e para ajudar a gente. Beleza? Tamo junto. Forte abraço a todos aí. Deus abençoe a vida de cada um. Valeu.